praticar a essência da sua vida cristã. E quando chega no capítulo 2, a partir do versículo 42, acharam aí? Conseguiram? Atos capítulo 2, versículo 42, diz assim o texto da Bíblia: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Que Deus nos abençoe com a compreensão desse texto. Minha oração é que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Essa semana eu vi um comercial falando sobre uma caneta muito famosa, uma caneta bem simples, bem básica, porém muito famosa. Essa caneta está completando 60 anos de existência, que é a caneta Bic. Lembra dela? A gente usa ela o tempo todo. E no final da propaganda, falando sobre a caneta Bic, ela dizia assim: faça o básico bem feito. Faça o básico bem feito. E essa frase me chamou a atenção, porque a caneta Bic não é uma caneta bonita, não é uma caneta esplêndida. Muitos ricos não usam a caneta, nem a gente que é pobre gosta de usar a caneta Bic, porque a gente quer uma mais bonita, e quanto mais enfeitada, melhor, e quanto mais colorida, melhor para cada um de nós. Mas o interessante é que a caneta Bic não falha. A caneta Bic ultrapassou gerações, a caneta Bic está aí, e quando você menos espera, ela está do seu lado, e você vai precisar dela em algum momento da sua vida. E aí essa frase me chamou a atenção, porque quando eu li esse texto, a única frase que me veio à mente foi exatamente essa: faça o básico, que começa aqui em Atos, mostrou exatamente uma motivação, a ideia, uma forma de ser a igreja. E no versículo 42, ele vai dizer que todos aqui, essa palavra no nosso português é um pronome relativo, mas no grego isso aqui não é pronome relativo, isso aqui é um elemento enfático, quando ele diz todos, porque no versículo 41, ele vai dizer que depois do discurso de Pedro, 3.000 pessoas se converteram, 3.000 pessoas entenderam. Aí depois que ele diz que 3.000 pessoas, depois do discurso de Pedro, se converteram, ele vai dizer assim: todos, 3.000 pessoas, se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e oração. Isso é o básico. E aí eu queria usar essa expressão para a gente pensar sobre isso, o básico da vida cristã. Quando nós olhamos para aqui nesse versículo 42, está contido o resumo dos elementos essenciais para a nossa caminhada, os passos na minha vida cristã. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, mas principalmente o versículo 42, que vai mostrar aqui para a gente o básico. E eu falo do básico porque, hora em outra, a gente escuta alguns irmãos na igreja dizendo assim: poxa, a igreja deveria ter isso, a igreja deveria ter isso aqui, básico. Nem o básico. Vai pedir que tenha coisas para fazer, sendo que nem o básico é feito. Então, Atos capítulo 2 vai dar uma aula para a gente, porque essa caminhada nos leva a um crescimento espiritual. Não precisa inventar moda para crescermos espiritualmente. Está aqui comprovado. Eu falei na semana de oração, no finalzinho,
de um episódio que aconteceu com Billy Graham. Os irmãos já ouviram falar do Billy Graham? Se possível, coloque lá no YouTube Billy Graham e ouçam a mensagem dele, que é fantástica, né? Você que não sabe inglês como eu, coloca lá legendado, traduzido, seja lá como for, para você entender que é uma mensagem muito profunda. E Billy Graham estava pregando em um dos seus campos de futebol, que ele sempre pregava em grandes cruzadas. E depois que terminou de pregar, um jornalista chegou para um amigo dele, 50 anos atrasado no discurso dele. Ele não fala mais para esse tempo. Ele está 50 anos atrasado. E Billy Graham soube disso e ficou revoltado com isso, com essa fala do jornalista. E ele disse assim, diga ao jornalista que ele está muito equivocado. Ele, não, eu não estou 50 anos atrasado, eu estou 2000 anos atrasado. Porque os princípios que eu falo, nada mais é do que os princípios contidos na cruz, que aconteceu há 2000 anos. Então eu não estou só 50 anos atrasado, eu estou há 2000 anos atrasado. Exatamente para ilustrar que não há como nós fugirmos disso. Por mais que você crie, por mais que você invente, por mais que você queira criar coisas novas, nada será mais importante, nada vai substituir o básico da minha caminhada cristã. E aqui esse texto foi escrito por Lucas, um grande evangelista, para Teófilo, para ele conhecer o evangelho. E eu fiquei me perguntando que cara insistente esse Lucas, né? Ele escreveu o evangelho de Lucas para quem? Para Teófilo. Aí ele escreve um livro de Atos pesadíssimo para quem? Para Teófilo. Para quê? Para que Teófilo se convertesse. Depois disso, se o cara não se convertesse, o cara era ruim mesmo. O cara era difícil mesmo. Mas ele escreveu exatamente para mostrar que existe um poder extraordinário de fazer o básico bem feito. O que Lucas estava querendo propor nada mais era do que fazer o básico da vida cristã. Mas esse básico deveria ser muito bem feito. Irmãos, quando a gente olha para esse texto, é nítido que a gente faça uma pergunta para ele. Qual a importância de fazermos o básico bem feito? Qual a importância? A comunidade de fé que vive a doutrina dos apóstolos, que nada mais era o testemunho da ressurreição de Jesus, e aí viver numa comunidade de fé, sem querer conhecer mais a Jesus, é perda de tempo. Viver numa comunidade de fé, em que eu não me empenho em querer saber mais sobre Cristo Jesus, é perder meu tempo. Então diz o texto que todos perseveraram na doutrina dos apóstolos, e seguiu com seu discurso. Mas qual a importância disso para a nossa vida? Por que é importante fazer pelo menos o básico da minha vida cristã? Eu vou ilustrar algumas coisas. Claro que esse texto é muito rico, mas eu queria destacar algumas delas. Que logo depois que ele fala do básico, ele fala o que Deus começava a fazer, depois que a comunidade fazia o básico. Ele vai dizer assim: havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. E aqui eu paro para a gente refletir sobre isso, que quando fazemos o básico bem feito, de acordo com esse texto, compreendemos que o temor a Deus é a porta de entrada para vermos grandes coisas acontecendo. Escutou isso? Quando eu faço o básico bem feito, que básico é esse? Eu persevero na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu fiz o meu básico. O que eu espero depois que eu faço o meu básico? Diz o texto que nós compreendemos que o temor de Deus é a porta de entrada para vermos grandes coisas acontecendo. Irmãos, fica muito claro para a gente que nós, como servos de Deus, queremos que Deus faça muitas coisas, que Deus realize muitas coisas, que Deus trabalhe ao nosso favor, que Deus realize milagres na nossa vida, que Deus abra portas na nossa vida, que Deus faça coisas extraordinárias acontecerem na nossa vida. Mas não entendemos que o que precede a esses sinais e maravilhas, nada mais é do que o temor a Deus.
E temor a Deus não é eu ter medo de Deus. Ter medo de Deus vai me inibir de tal forma que eu não vou conseguir experimentar Deus no dia a dia, na prática, porque eu tenho medo de Deus. Mas o meu temor me leva a ter o respeito por Deus, respeito pela sua santidade, respeito por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa, respeito pelo que Jesus fez na cruz por mim, respeito por aquilo que Ele realizou em minha vida. O temor a Deus, e quando eu sou movido por esse temor a Deus, eu consigo ver Deus agindo na minha vida. E Deus quer agir na nossa vida. E Deus quer fazer grandes coisas na nossa vida. A grande pergunta que nós fazemos ao longo dessa trajetória é perguntar assim, por que é que Deus não faz tudo aquilo que Ele fez registrado nas Escrituras? Por que é que Deus ainda hoje, nesse exato momento, não realiza grandes sinais, grandes milagres, como fazia lá e a gente lê e fica maravilhado? Deus mudou a sua forma de agir, Deus mudou em sua essência, Deus não quer mais fazer isso. E nós encontramos na igreja primitiva que muitos sinais e maravilhas eram feitas, mas por quê? Eram feitos, por quê? Porque eles tinham um temor a Deus. E esse temor a Deus os levava a confiar e a acreditar que Deus agia, que Deus fazia. Eles depositavam na mão do Senhor todo o seu descanso, toda a sua confiança, acreditando que Deus iria fazer. Hoje somos consumidos por uma ansiedade devastadora, porque achamos que se nós não fizermos, Deus não vai fazer. Nós entregamos, aliás, nós confiamos desconfiando. Já ouviu essa expressão? Nós confiamos, nós oramos a Deus. É como se nós orássemos a Deus, pedindo para que Deus fizesse algo, e ficássemos naquele jogo de toma e me devolve, toma e me dá, toma e me devolve. Eu oro a Deus, eu quero que Deus realize grandes coisas na minha vida. Mas aí quando eu estou pedindo a Deus, há aquela sensação no meu coração de dizer assim, mas será que Ele vai fazer? Eu vou ter que fazer. E aí a gente perde a essência de ver o poder de Deus se manifestando na nossa vida, porque nós confiamos desconfiando. E o temor a Deus me leva fazendo coisas na minha vida que aos olhos humanos seria impossível. Deus age ainda hoje. E Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. E Deus quer te levar para lugares que você nunca imaginou. E eu venho me afastando de Deus. A cada dia eu venho não respeitando a santidade de Deus. A cada dia, o fato de Deus não estar fazendo o que você quer, não significa que Ele esteja fazendo nada. O fato, às vezes, de estar focado para que Deus faça aquele milagre. E Deus está realizando outras coisas na nossa vida, mas eu estou tão preocupado com aquele milagre e deixamos de contemplar outros milagres que Deus está fazendo ao meu redor. Então, na igreja primitiva, enquanto eles estavam fazendo o básico, enquanto eles se empenhavam no básico, as maravilhas aconteciam, os milagres aconteciam, as coisas eram feitas, e isso levaria os cristãos naquela época a ter um profundo relacionamento com Deus. O que é temor a Deus? Temor a Deus é ter um profundo relacionamento com Ele. E Ele vai mexendo coisas na minha vida que eu achava que era impossível. E Ele vai realizando coisas dentro de mim, porque tem milagre maior do que aqueles que são feitos dentro da vida e saber quem éramos e quem nós somos hoje. Tem milagre maior do que olhar no espelho e conseguir se enxergar e saber quem realmente você é. É milagre de Deus. Deus agindo no nosso mundo. Deus agindo no nosso meio. Mas Ele não quer agir apenas nesses bastidores. Ele quer, nunca viu,
Mas para que isso? E por quê? E como ver isso? Temor a Deus. O meu temor a Deus vai fazer com que eu coloque o pé no freio em algumas situações. O meu temor a Deus vai me impedir de fazer coisas que me levariam a pecar contra Deus. Coisas que eu estava querendo fazer, e aí o meu temor a Deus me impede de fazer isso. E aí a gente não vê milagres acontecendo porque não vemos mais temor. Certa vez Jesus estava numa cidade e onde Jesus passava, Jesus curava muita gente. Jesus realizava muito, se registrado nas escrituras, nem todo livro do mundo caberia. Foi exagerado ele dizer isso. Mas Jesus fez muita coisa, é uma forma de dizer, Jesus fez muita coisa mesmo. Jesus realizou muitos milagres naquele momento, em 3 anos. Mas aí, quando Jesus se que há um sufocamento, ele se sente meio que preso para realizar milagres. E aí, perguntaram para Jesus assim, a pergunta dos discípulos foi mais ou menos assim, traduzindo para o nosso português, meio capixabês nordestino, dizendo assim, o Senhor... E Jesus responde o quê? Não consegui fazer por causa da incredulidade de muitas pessoas. Sabe por que que Deus não faz coisas acontecerem na nossa vida hoje? A barreira se chama incredulidade. Nós não cremos. Falamos que cremos. Fingimos que cremos. Compartilhamos que cremos. Mas de fato não cremos. Porque se crescêssemos, as coisas aconteciam. E por que não acontece? Porque eu não creio. E experimentando Deus fazendo. E aí a gente começa a fazer a comparação, porque a família é assim, né? A igreja não é assim. Comunidade de fé não é. Família não é assim. Família a gente faz comparação. A gente diz assim, por que ele comprou um Kicks e eu não? Por que ele comprou isso? Por que está acontecendo na vida dele e não na minha? Por que está realizando e não na minha? E os 4 gatos pingados vivem o temor de Deus na sua vida. E a grande massa não consegue experimentar isso. E aí, a igreja primitiva, por fazer o básico, viram Deus fazendo grandes coisas na vida deles. E isso mudou a forma deles de ver a vida. Porque nós achamos que podemos continuar do mesmo jeito e ainda assim experimentar Deus agindo. Eu posso fazer o que eu quiser e ainda assim ver Deus agindo. E não é assim. O básico, quando é feito, e bem feito, a gente vai ver Deus fazendo. Mas não estamos vendo, porque nem o básico nós estamos conseguindo fazer. Queremos as grandes coisas, mas o básico nós não conseguimos fazer. Não temos temor a Deus. Sabe quando é que a gente percebe o nosso termômetro de temor a Deus? Na forma como eu trato os outros. Perceba como você ou outras pessoas tratam umas às outras. Perceba como nós nos relacionamos uns com os outros. Às vezes não temos respeito pelo outro. Às vezes nós ferimos o outro. E depois nós vamos relatar no nosso discurso que temos o temor a Deus. Como que eu tenho temor a Deus se eu não meço minhas palavras para falar com o outro? Mas eu digo que eu vivo debaixo do temor de Deus. Essa é uma forma de você aferir o seu temor. Se você não mede suas palavras para falar contra o outro, você não tem o temor a Deus. Domingo passado nós falamos sobre andar com Deus. E usamos um exemplo de que não tem como. Você consegue conversar com todas as pessoas da igreja. Nós somos aqui aproximadamente em 100 pessoas, membros dessa igreja, no papel, atuante vê pela metade, né? Mas no papel nós somos 100, aliás, para ser mais preciso, somos 136, no papel. Mas você consegue chegar nessa igreja, se tivessem 136 mil membros, e membros resolvessem vir presencialmente para a igreja, você conseguiria olhar para cada um deles e conseguir falar com eles? Conseguir conversar com eles?
Se você disser assim, não, pastor, porque tem um que eu não gosto, então você não anda com Deus. E se você não anda com Deus, você não tem um temor a Deus. Porque o temor a Deus é o freio. Por que é que eu tenho que vencer tudo dentro de mim? O meu temor a Deus. Por que é que eu tenho que olhar para todo mundo aqui e não sentir ódio por nenhum? O meu temor a Deus. Isso é o freio. A comunidade, 3.000 pessoas. É possível conhecer 3.000 pessoas dentro da igreja? É possível conhecer o nome de todo mundo? Aqui eu não conheço o nome de todo mundo, eu chamo de Frederica, Adalberto, Francisco. Sai inventando o nome. Mas 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Mas o interessante é que eles viviam como uma família. O interessante é que eles faziam o básico bem feito. E por eles fazerem o básico bem feito, Deus começava a agir no meio deles. Isso é temor a Deus. Mas o texto continua dizendo nos versículos 44 e 45 assim: os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Quando nós fazemos o básico bem feito, desfrutamos das coisas sem que as coisas nos tenham. Por que é que essa comunidade fazia essa entrega, esse ato? 3.000 pessoas, eles olhavam para as pessoas, 3.000 pessoas, e tentaram identificar assim, quem é que está precisando? Quem é que está precisando de ajuda? Quem é que está precisando de algo? E eles se reuniam para sanar as necessidades daquelas pessoas. Sabe o que significa isso? Eu tenho as coisas, e uma forma de eu fazer com que essas coisas não me tenham, se chama generosidade. E se eu não tenho generosidade, eu tenho orgulho. Se eu não tenho generosidade, eu não consigo desfrutar das coisas, sabendo que eu posso compartilhar com quem não tem. Nessa comunidade, pelo menos nessa igreja primitiva, não existiam pessoas com necessidade, porque todas elas eram sanadas. Todas as necessidades eram supridas pelos próprios irmãos. Não precisou um anjo descer do céu para poder sanar uma necessidade. Não precisou algo extraordinário acontecer para que todos pudessem desfrutar das mesmas coisas. Eram os próprios irmãos. Olhavam para alguém que estava necessitado e compartilhavam. Desapegava das coisas. Não tem pessoas que chegam na nossa casa hoje e a gente esconde algumas coisas? Você diz assim: ó, vamos receber fulano, guarda aquele biscoito de R$6,90. Se Maitê entrar aqui e ver esse biscoito, a gente vai ter que, o biscoito foi R$6,90, pô. R$6,90 é um valor muito significativo. O que a igreja primitiva fazia? Vamos pegar o biscoito de R$6,90 e vamos distribuir, vamos compartilhar, vamos fazer. Porque as coisas não tinham eles possuíam as coisas. E o desapego deles pelas coisas era tão grande que eles compartilhavam. E compartilhavam o melhor que eles tinham. Eles faziam o melhor que eles tinham pelo outro. E não escondiam. E a gente esconde. Ou não? Você vai dizer que eu estou mentindo. Fernando esconde, por que a gente não... a esposa do pastor. Irmãos, está sendo gravado isso. Corta esse pedaço, tá, Mário? Corta esse pedaço, tá? Irmãos, quando nós olhamos, isso aqui é um relacionamento em saber que quando eu ajo com generosidade, Deus me abençoa. O apóstolo Paulo vai dizer que bem-aventurado é maior dar do que receber. Sabe o que é generosidade? Não tem aqueles momentos em que você vai fazer um ato de bondade por alguém que está sofrendo e você sai abençoado? Naquele momento em que você vai visitar alguém, dizendo assim, eu vou lá porque eu quero provocar um alívio na dor daquela pessoa.
e você vai lá e você que sai aliviado. É isso que a comunidade está dizendo. Eu preciso compartilhar o que eu tenho. E eu não tenho que compartilhar só recursos. Porque quando eu não compartilho recursos, eu acumulo esses recursos. E eu acho que esses recursos são tudo que eu tenho. E aí eu não compartilho. E por que eu não compartilho? Porque as coisas me têm. Eu sou apegado às coisas. E eu não compartilho absolutamente nada com as pessoas. Porque as coisas me têm. Mas quando eu ajo com generosidade, as coisas que Deus me deu foi para abençoar outras pessoas. Quando você ora a Deus, e diz Tiago, o discípulo de Jesus, dizendo assim: pedi e não recebeis, porque vocês pedem mal. E ele continua dizendo, por que é que pede mal? Que as pessoas dizem assim, o que é pedir mal? Ele diz, para gastar nos seus próprios deleites. Quando você está diante de Deus e diz assim, Deus, aumenta o meu salário, toca no coração do meu chefe, do meu patrão, toca no coração da empresa, abençoa essa empresa, para que essa empresa cresça, tenha muitos recursos, para que meu salário aumente. Você pede isso para quê? Para ir para a Disney. Ok, você pode ir para a Disney. Você pede isso para quê? Porque eu quero viajar o mundo. Ok, viaje o mundo. Mas quando Deus nos abençoa, não é para isso somente. Quando Deus me abençoa, é para que eu olhe para as pessoas que estão ao meu redor, que passam por dificuldades, e eu compartilhe. E eu compartilho. Tem essa semana não, né? Desde dezembro do ano passado, que a gente vive naquele trânsito, a gente come frango ou linguicinha, né? Vindo esse negócio. Aí tem pessoas que chegam e dizem assim, pastor, essa semana eu comi carne a semana toda. Aí eu disse assim, eu pensei, não falei, eu disse, a igreja primitiva dividia. A igreja primitiva dizia assim, pastor, o senhor está desde dezembro dizendo que está lá mesclando entre frango e linguicinha. Linguicinha é quando varia, tá, gente? Quando a gente quer fazer um negócio diferente. Aí vem a linguicinha. Vamos lá compartilhar, vamos comer carne comigo. Teve uma irmã essa semana que disse assim, eu vou sair daqui, vou ao supermercado comprar carne. Aí eu disse, eu vou almoçar na sua casa. Ela, não, pastor, é frango. Quando eu disse que ia almoçar lá para degustar da bênção, já disse, é frango. A igreja... Nós precisamos entender o valor que tem a generosidade. A generosidade não é uma bênção para o outro, é uma bênção para mim. Essa bênção volta para mim. Eu sou mais beneficiado quando eu ajo com generosidade. Então, quando nós fazemos o básico de coisas, e eu preciso ajudar. Não adianta querer ganhar o mundo, querer sanar a fome do mundo, se tem pessoas do meu lado que estão passando necessidade, mas eu só estou olhando para o mundo. Antes de você querer combater a fome do mundo, pergunte-se se existem pessoas ao seu redor que estão precisando, que estão passando por situações complicadas, e para que a gente possa fazer pelos nossos. Primeiro, está perto de mim, está na nossa comunidade, são pessoas que sofrem, são pessoas que podem chegar e pedir algo, e eu quero ganhar o mundo, eu quero investir no mundo, mas tem pessoas na nossa comunidade que sofrem, que precisam de algo, e eu preciso me colocar à disposição para agir com generosidade. Isso é fazer com que a igreja esteja em movimento. Isso é fazer o básico bem feito. E quando fazemos o básico bem feito, nós desfrutamos das coisas, sem que as coisas nos possuam. E eu abençoo as pessoas. Mas tem uma outra coisa que esse texto vai falar, no versículo 46, que ele vai dizer assim: adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer, partiam o pão, mas não só ia lá para comer não, levava também, tá?
Tem aquele churrasco de crente que a gente faz, a gente leva aquela carne coisinha simples e quer comer o bom. A igreja primitiva não fazia isso, tá, gente? Vai dizer assim: reunir-se nos lares para comer, partia o pão com grande alegria e generosidade. Mas o interessante é que ele usa essa primeira expressão para falar de que essa comunidade vivia em adoração a Deus no templo, nos lares, ou seja, eles viviam equilibrados. E aí eu quero falar e usar essa expressão para a gente pensar a respeito da igreja, do papel social da igreja, da importância da igreja para a vida das pessoas. Por que a igreja ainda está de pé hoje? Porque ela tem um papel para essa sociedade. As pessoas precisam olhar para a igreja e não dizer assim: eu não vou naquela igreja porque ali só tem fofoqueiro. Pode ser que tenha, mas nós precisamos olhar para a igreja como uma família. Se a igreja não for isso, ela vai perder o sentido de existir ali. E como é importante a igreja, é por isso que estamos o tempo todo falando: gente, vamos participar das atividades, vamos participar do culto, porque é família. Nós precisamos viver a nossa vida cristã dentro da comunidade de fé de tal forma que a gente não saiba mais quem é nosso irmão de sangue e quem não é, porque viramos uma família. E a igreja tem esse papel. E família, a gente tem nossos problemas. Como nossa família de sangue, nós temos nossos problemas. Na família nós temos os nossos problemas, as nossas lutas, desavenças. Família, quando a gente olha para ela, tem as divisões, né? Você diz assim: tem aqueles parentes que são ricos, não é? E tem aqueles parentes que são pobres, é a família. Mas quando nós olhamos para isso, nós nos amamos. E precisa ser assim. Porque família é um lugar dos maiores ódios, mas também é o lugar dos maiores amores. Na família a gente se desentende, mas a gente se entende. Na família a gente, de vez em quando, vai dormir sem querer falar, mas no outro dia é outro dia. E a gente começa a resolver os nossos conflitos. É a nossa família, a igreja precisa ser vista dessa forma. É por isso que diariamente eles estavam no templo, porque a igreja tinha um papel social muito importante para a transformação social. É na igreja que aprendemos os princípios básicos da fé cristã. É na igreja que nos aprofundamos neste livro que Deus deixou para a gente. É na igreja que nós aprendemos a respeitar as diferenças. Porque nenhum de nós somos iguais, nenhum de nós aqui pensamos a mesma coisa, mas nós nos entendemos, ou pelo menos precisamos nos entender, porque esse é o projeto de Deus para a família chamada igreja. Então é na igreja que nós conseguimos suprir necessidade de pessoas. Nós choramos juntos, nós nos alegramos juntos. Nós, quando ouvimos alguém recebendo um diagnóstico, é como se nós estivéssemos recebendo também aquele diagnóstico. Quando alguém é curado, é como se a gente tivesse sido curado também. Quando alguém recebe e consegue comprar a sua casa, é como se a gente também tivesse conseguido comprar a nossa casa. Quando alguém consegue fazer uma bela viagem, é como se se nós tivéssemos ido também, porque é família, a gente tem que se alegrar com as pessoas, mas também devemos chorar, nos momentos de angústias, de dores, de dificuldades, é como se a gente estivesse passando por aquilo também, isso é família. Então diariamente eles não perdiam o contato com a igreja, eles não perdiam o contato com o templo, eles não tinham o templo como uma opção. Falávamos hoje pela manhã, no crescimento espiritual da nossa maratona cristã, dizendo que nós vivemos uma bifurcação. E aí foi feita uma pergunta para a gente: todas as vezes que você tem algo para escolher, entre estar na igreja e fazer outra coisa, o que você escolhe? Às vezes, nós andamos numa linha reta e vemos só a igreja, e aí a gente não tem como não ir. Mas quando tem algo para eu escolher, e eu me coloco numa bifurcação entre a igreja e a outra coisa, muitas vezes a outra coisa se sobrepõe à minha vinda à igreja, e eu coloco tudo como prioridade. E aí eu pergunto mais uma vez: qual foi a última vez que você teve que escolher entre igreja e entre a outra coisa, e você escolheu a igreja? Você escolheu: eu quero estar aqui,
Eu vou à igreja, mas eu vou à igreja. Qual foi a última vez que você, eu, cada um de nós tivemos a opção de escolher, e nós escolhemos a outra coisa, ou escolhemos a igreja? Qual foi a última vez que eu escolhi a igreja? Porque parece que nós vivemos a nossa caminhada cristã como se a igreja fosse a opcional. E eu olho para tudo ao meu redor, tudo na minha vida, e se eu não tiver absolutamente mais nada para fazer, eu vou à igreja. E sabe o que acontece? Isso vai pesar, porque a sua vida ao templo não deve ser um peso, deve ser um prazer. A sua vinda ao templo é imprescindível estarmos juntos, para a gente aprender a amar um ao outro, para a gente aprender a respeitar um ao outro, para a gente se sensibilizar com o outro. É preciso que estejamos juntos. Não dá para caminhar sozinho, não dá para virar desigrejado, embora tenhamos todos os motivos do mundo para sermos desigrejados, mas ainda entendemos que a igreja é importante na nossa caminhada cristã. No dia que você tiver a opção entre estar na igreja ou fazer a outra coisa, esteja na igreja. Pastor, tem dia que, sabe, eu amanheço daquele dia, eu também, mas eu venho. Porque no dia, na segunda-feira, quando nós acordamos assim, não temos vontade de trabalhar, a gente vai, ou não vai? Hoje eu vou ligar para o meu chefe e dizer assim, eu não vou, e eu quero ver o que vai acontecer. A gente não faz isso, mas nós fazemos com a igreja. Quando nós estamos chateados com alguém no trabalho, a gente não deixa de ir para o trabalho, a gente vai. A gente olha para o infeliz, que fez algo contra a gente, mas a gente está lá. A gente tem que ir. Mas na igreja eu não vou. Quando alguém faz algo que depois volta. Ainda está em Hebreus, ainda pergunta, ainda estão estudando Hebreus, cara. Eu saí, voltei, está estudando Hebreus. A igreja deve ser vista como uma família. Por que é que essa comunidade de Cristo, eles se viam como família? Por isso que família, como igreja primitiva, você quer estar perto, você quer estar junto de pessoas que te fazem bem. Então, quando nós fazemos o básico bem feito, a igreja não é uma atividade opcional. A igreja é prioridade na minha agenda. Eu queria concluir a reflexão lendo para você o versículo 47, que diz assim: sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. Isso se resume que passamos a ser testemunhas vivas do Senhor no mundo. Essas pessoas não eram odiadas pelas outras. Quando elas estavam naquela comunidade, diz o texto, que essas pessoas eram tão agradáveis que outras pessoas queriam estar perto. Olha que interessante aqui está dizendo. E eu pergunto para você nessa conclusão: quando você chega, as pessoas ficam felizes com você? Ou diz assim, meu Deus, está amarrado, repreende o Senhor. Quando você chega no ambiente, o ambiente fica em paz, as pessoas acham você alguém agradável. A igreja primitiva fazia isso. Olha o que o texto está dizendo: sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo, cair na graça de todo o povo. As pessoas queriam estar perto deles. E sabe o que é algo extraordinário também? É que o versículo encerra assim: acrescentava, a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Quem é que dá o crescimento? Quem é que dá o crescimento? Deus. Mas quando é que o crescimento vem? Quando fazemos o básico bem feito. Quando nós fazemos o básico bem feito, o papel de acrescentar as pessoas à comunidade é de Deus. Eu posso fazer cruzadas evangelísticas, eu posso sair daí e distribuir panfletos, eu posso chegar e sanar a dificuldade de todo mundo com a ajuda de alimento ou qualquer coisa, eu posso fazer o que eu quiser, mas se eu não faço o básico bem feito, a gente não cresce.
a gente continua estagnado. Mas quando eu faço o básico bem feito, pode ter a plena certeza que Deus vai enviar pessoas para cá. Deus vai mandar pessoas para se converterem aqui. Deus vai mandar pessoas para servirem aqui. E aí vai fazer sentido construir um templo para 500 pessoas. Aí vai fazer sentido nós queremos levantar monumentos, porque nós não vamos ter lugar para as pessoas ficarem. Mas enquanto tiver lugar para as pessoas sentarem, não tem como pensar em monumento. Nós temos que pensar aqui dentro. Nós temos que pensar na nossa vida, como igreja, como família, como pessoas. Templo é consequência, monumento é consequência. Mas enquanto tiver um banco vazio, não faz sentido nenhum pensar em paredes. O que faz sentido é eu fazer o básico bem feito e tenha plena certeza que Deus vai acrescentando pessoas para este banco, para serem acrescentadas aqui. Eu queria convidar você a ficar de pé.